Tolkien então tenta paralisar a criatura à sua frente, mas falha, pois não pode mais usar o mesmo feitiço na mesma criatura duas vezes em pouco tempo. Mas ele usa o feitiço de sono e a coloca para dormir, e depois disso começa a envenená-la também. Várias outras criaturas surgem do nada. Ele usa paralisia em todas, mas fica tonto pelo consumo de sua mana natural, e tenta continuar paralisando os inimigos e chegando ainda mais a seu limite. Com isso, ele consegue subir de nível e sua mana então é restaurada. Então continua lutando contra as criaturas e continuando aumentando de nível sem parar. Em certo momento, as criaturas começam a fugir dele. Tolkien decide sair dali na marra, conseguir comida e água, tentando comer uma das criaturas mortas, mas o gosto não era lá dos melhores, nem perto de um chicken nuggets. Ele tinha um gosto bem ácido. A bolsa que anteriormente foi dada a ele pela deusa como seu último item muda de cor, e de dentro dela ele consegue tirar uma comida normal e algo para beber. Os dias acabam se passando, e Tolkien continuava ali subindo seu nível de maneira tão miserável, e continua tendo aqueles lapsos de memória. Acaba se recordando que foram seus tios que o resgataram e acabaram cuidando dele e dando a ele o amor de uma família real e verdadeira. Tolkien segue até encontrar uma porta com uma joia brilhante. Colocando mana nela e a abrindo, ele acha uma outra bolsa com várias pedras que pareciam ser extremamente preciosas. Próximo dali, encontra um esqueleto de outro homem que provavelmente acabou nessas mazelas por conta da deusa. E nele encontra um bilhetinho. Estava escrito que aquele ali era Anglin, o herói das trevas do passado, aquele que a deusa considerava o mais forte dentre todos os heróis já vistos. O bilhete dizia que ele foi enviado até lá à força pela deusa, já que ele não era mais necessário para ela. Tolkien diz que não se importa em salvar este mundo, quer apenas ter a chance de se vingar dessa maldita deusa. E aqui não era mais um mal contra o bem, era mal contra o mal e contra o mal. A deusa era maligna demais. Vasculhando então os pertences deste outro homem, ele encontra um livro chamado de As Artes Proibidas, a Obra Completa. Um livro que detinha receitas de remédios e ferramentas mágicas. O Prota também acha um pergaminho de magia proibida e decide que precisa decifrar este pergaminho para combater a maldita deusa. No livro que ele pegou estava um recado tremendo, que era cuidado com o devorador de almas. Foi ele quem matou todos os outros. Tolkien continua percorrendo os andares da masmorra até chegar em um local cheio de esqueletos. Entre meio aos corpos havia uma porta que parecia ter um tipo de encaixe para poder abrir. Chuta que essa porta poderá levá-lo para a superfície e então ficar livre, mas também acredita que para abrir esta porta provavelmente precisará derrotar esse tal devorador de almas. Mas neste momento parecia uma tarefa quase impossível, porque nem mesmo o herói mais forte da história conseguiu fazer isso. Então, indo para outra sala, ele nota um rosto gigante com algo entre meio à sua testa que parece ser o que é necessário para abrir a porta anterior. O rosto é muito provavelmente do tal devorador de almas. Ao observar essa criatura, Tulka rapidamente se joga na sala e tenta conjurar sua magia, mas um feixe de energia atravessa sua mão naquele momento, então ele precisa se esconder novamente. Enquanto enfaixava sua mão, entendeu que este ataque foi meio que automático da criatura para qualquer outro ataque que fosse direcionado a ela. Então fica se perguntando em como que deveria fazer para entrar nessa sala. Mas antes de poder raciocinar melhor, a criatura começa a se mover sozinha. Então o Prota decide que aquela seria a sua luta final nessas ruínas desgraçadas antes de poder fugir dali. Do lado de fora, uma mulher encapuzada acaba achando as ruínas. Ela parece esperar por alguém e decide ficar ali para fazer isto. Voltando para as ruínas, o Devorador de Almas continua avançando e sem fazer nada, até que subitamente vomita algo estranho no chão, e dessa gororoba toda saem rostos e corpos gelatinosos que acabam andando até Touka. O Prota paralisa esses corpos gerados pelo vômito do Devorador de Almas, então decide usar sua habilidade de envenenamento nelas, mas não consegue fazer isso, pois aquilo ali pareciam ser seres humanos que foram devorados pelo Devorador de Almas. O Prota diz que ainda é humano e não faria aquilo, e manda essas criaturas geradas pelo Devorador se afastarem dele. E mais ao fundo, nota que o próprio Devorador de Almas está se divertindo com esse desespero do garoto. O Devorador de Almas continua sorrindo, entrando quase em êxtase, enquanto Touka suplica para alguém ajudá-lo.
Mas mostrando que aquilo faz parte do seu plano, ele paralisa o Devorador de Almas. Aquilo era um plano de Touka para fazer o próprio Devorador baixar a guarda. O monstrão então cai paralisado, e o Prota acaba subindo de nível. Então novamente ataca envenenando os monstros e caminha para perto do Devorador, que agora estava caído sem defesas. E aqui começa a zombar da criatura, porque tudo isso foi uma encenação. E até mesmo diz que, como um humano fraco como ele, que foi enviado para ser morto aqui, e acabou passando por cima do Devorador de Almas, que nem mesmo o Herói das Trevas conseguiu derrotar. E aquilo era um final bem patético para aquela criatura. O nível de Touka começa a subir bastante, e o Devorador de Almas é morto logo em seguida, e assim libertando todas as almas dos mortos que ele consumiu no passado. Essas almas começam a se materializar para conversar com o Prota. Todos estão bem felizes e contentes pelo que o Prota fez e anda fazendo. Uma das almas diz a Touka que espera que as joias de todos que estão ali possam vir a ser úteis para ele, e por fim, pedem a ele que dê um jeito nessa deusa maldita. O Prota diz que não tem obrigação alguma de aceitar aquele pedido, mas que já era a intenção dele ir atrás da deusa. Então, do cadáver do Devorador de Almas, remove o artefato que era necessário para abrir a porta anterior. E, obviamente, ele vai até a porta usando o artefato para sair desta masmorra. Já do lado de fora, em algum lugar do continente, o Yamada, Takuto e os demais heróis lutam contra monstros e continuam subindo de nível. Próximo a eles, outras duas alunas estavam conversando sobre o que estava acontecendo. A Saki tentava induzir Kobato a entrar no seu grupo quando os alunos forem divididos. Então, ela manda outras meninas trazerem uma pequena criatura e pede para que Kobato a mate e prove que consegue. Kobato se sente meio triste com o que fez após matar essa criatura e se recorda de um cachorrinho sendo atropelado no mundo anterior. Ayaka logo em seguida acorda em um lugar desconhecido com os lapsos de memória da deusa atacando ela, o que a faz se lembrar de Touka sendo discriminado e descartado no final. E mais à sua frente, Ayaka conversa com a própria deusa, que diz lamentar o que aconteceu com Touka, mas que o acontecimento é uma política rígida do reino de Alien, e pede desculpas sinceras e enquanto aparentemente finge um chorinho ali. Ela explica para Ayaka que, enquanto esteve dormindo, os outros heróis partiram em um teste para determinar se conseguiriam matar os monstros, e que vários deles não conseguiram se defender dos demais monstros e foram desqualificados. E o reino de Alien sempre solicita para aqueles que não podem lutar para se retirarem. É meio como se fossem descartados, pois essa seria uma política de Alien também. Ayaka não gosta de ouvir isso e não concorda nem um pouco. Então a deusa fala que é tolerante e que aceitará uma pequena diferença de pontos de vista, e que também vai se desfazer daqueles que não têm valor. Ayaka então diz que cumprirá seu papel como uma classe S, se ela parar com esses descartes. A deusa então responde que aceitará e pede desculpas por ter agredido a garota mais cedo. Em um local chamado Floresta Escura, a mulher encapuzada que apareceu anteriormente estava correndo para despistar um grupo de pessoas que estava perseguindo. Nesse instante, Touka finalmente sai das masmorras e começa a analisar suas habilidades, vendo que agora suas habilidades estão em outro patamar, e que agora provavelmente precisaria buscar por uma espada e alguém que possa ser sua linha de frente. Então, tem suas atenções voltadas por pequenos slimes ao redor, que atacam um slime muito menor, e por um ato de gentileza, ele paralisa todos os demais slimes e os envenenam também, mas desfaz o feitiço e os manda ir embora, deixando o pequeno slime que estava sendo atacado pelos outros para trás. O Prota conversa com o bichinho e o elogia por tentar se defender, e pede para que ele não o ataque depois que retirar seus feitiços de paralisia. Após isso, o slime começa subitamente a seguir Touka, e o Prota entende que o pequeno é mais um que não se encaixa em nenhum lugar. Próximo dali, a mulher encapuzada para e sente que ainda estava sendo perseguida. Os seus perseguidores apenas esperavam que ela venha a se esgotar. O grupo é chamado de Vigilantes Sagrados de Sangue Heróico. Voltando ao nosso garoto, ele e o slime agora estão juntos. O Prota conclui que fazer amizade com este pequeno foi a coisa certa, porque agora, ficando encapuzado, ele poderá ser seu terceiro olho. Então o Prota continua lendo o livro que encontrou do esqueleto de Anglin, e encontra uma arte proibida, um experimento para fortalecer os monstros e aprimorar slimes. Anglin provavelmente temia que aquilo fosse utilizado de forma errada por alguém.
Tolkien então informa ao Slime que tudo o que ele busca é vingança, que portanto terá que se alinhar ao ego dele, e que se o Slime quiser ir embora, então esta era a hora para isso. O pequeno Slime mostra que tem interesse em continuar ao lado de Touka, sendo agora chamado de Pigmaru,